Milagre é um fenômeno que está além do entendimento e não pode ser explicado pelo conhecimento humano. Não obedece à metodologia científica da experimentação e da reprodutividade. Um milagre é uma ação, fato ou acontecimento que é impossível de explicar-se segundo as ciências naturais, atribuindo o acontecido a um mover sobrenatural de ordem divina. Milagre, então, é um ato sobrenatural de Deus, quando ele age fora das leis naturais que governam nosso mundo. A Bíblia por si só, já é um milagre. Escrita há mais de 3.000 anos, por vários autores, de épocas e culturas diferentes, traduzida para mais de 400 idiomas de forma integral e distribuída em mais de 180 países, continua, há décadas, sendo o livro mais vendido do mundo. Isso só pode ser um milagre. Os fatos nela descritos estão repletos de milagres e situações que fogem da compreensão e só podem ser compreendidos pela fé. A criação do universo, dos seres vivos, da natureza, animais que falam, mar que se abre, água que sai da rocha, pão que desce do céu, homem no ventre do peixe, anjo destruindo exército inimigo, mulher estéril dando à luz, mortos voltando à vida e pessoas vivas sendo levadas para o céu. Mas nada. Nada se compara à ressurreição de Cristo que morreu crucificado, e ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive assentado à direita do Pai. E para completar esse grande milagre, ele, Cristo, ainda promete que aqueles que crerem nele, mesmo que morram, viverão e assim como ele, viverão eternamente. Apesar de muitos milagres, Deus tenha realizado sem a participação do homem, a maioria dos relatos bíblicos, Deus realiza milagres através do ser humano. O homem é usado por Deus, como um instrumento ou como um canal, para realizar seus feitos no mundo físico. Homens santos, ao longo da história, realizaram feitos incríveis por intervenção divina. Deus realizou e realiza milagres através do homem, para cumprir e confirmar o seu propósito. Mas afinal, qual foi o homem mais usado por Deus, como instrumento, para realizar os milagres descritos na Bíblia? Vamos citar aqui apenas 5 e tenho certeza que você vai se surpreender. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixe seu like e ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Então vamos lá. Elias. O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. Ele viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. Judá era o reino do sul com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte com capital em Samaria. Ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. O nome Elias significa Javé é Deus. A Bíblia cita, pelo menos 13 grandes feitos realizados através de Elias. Dentre estes, se destacam: quando ele orou para que parasse de chover e deu início a uma seca de 3 anos. Orou para que chovesse e a seca terminou. Ressuscitou o filho da viúva. Multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Orou a Deus e desceu fogo do céu, consumindo o altar de Baal. Abriu o rio Jordão com sua capa. Desarmou os sírios diante de Israel, consumiu 102 homens do exército inimigo com fogo descido do céu. Profetizou a morte e sentença de várias pessoas como Jezabel, Acasias, Acabe e Jorão. E no final do seu ministério, ainda foi levado ao céu em um grande redemoinho, com cavalos e carros de fogo. Tudo isso, na presença de seu servo, Eliseu, que seria seu sucessor. Eliseu foi um profeta em Israel, sucessor de Elias. Andou com Elias desde o chamado até ao dia em que o viu ser arrebatado ao céu. Eliseu realizou muitos milagres ao longo de sua vida, pois havia pedido a Deus uma porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu estava arando o campo quando Elias o chamou para ser seu sucessor. Ele foi para casa, avisou seus pais e convidou o povo para uma refeição especial. Depois, ele deixou sua casa e seguiu Elias, e passou a ser seu servo e cooperador. Ao ser arrebatado, Elias deixou para trás a sua capa e Eliseu, pegando-a, realizou seu primeiro milagre, abrindo o rio Jordão, estendendo a capa sobre ele. A partir daí, dá-se início a uma série de milagres realizados por Deus, através de Eliseu. Multiplicação do azeite da viúva.
profetizou que uma mulher sunamita estéril daria à luz. Anos depois, o filho da mulher morreu e, orando, Eliseu o ressuscitou. Purificou uma comida envenenada. Purificou a lepra de Naamã. Multiplicou pães, fez flutuar um machado, provocou a cegueira do exército arameu e realizou diversas profecias de reis e povos importantes. E mesmo depois de morto, ressuscitou um homem que foi jogado em sua sepultura, quando este encostou em seus ossos. Moisés, filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que os hebreus eram escravos naquela terra. Faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus, assim que nascessem. Diante desse fato, Moisés foi escondido por 3 meses, e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em um cesto calafetado, e o soltou nas margens do rio Nilo, enquanto de longe, a irmã dele o observava. A criança foi vista e resgatada por uma filha do faraó, que tomava banho no rio. A irmã do menino se ofereceu para conseguir uma ama de leite, assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Depois de crescido, o menino foi entregue de volta à filha do faraó, que lhe deu o nome de Moisés, e o educou como nobre, nas riquezas do palácio. Enquanto isso, os hebreus amargavam dura escravidão. Depois de adulto, Moisés teve que fugir do Egito, para não ser morto, por ter matado um egípcio ao defender um hebreu que estava sendo espancado. Foi viver na terra de Midian, onde se tornou pastor de ovelhas e ficou por lá, cerca de 40 anos. Foi nessa época, que Deus fez o primeiro contato com Moisés, lhe chamando para uma missão, para libertar o seu povo da escravidão. Ali, ele já vivenciou os primeiros milagres de muitos, que aconteceriam em sua vida. Ele viu uma planta que se queimava, mas, que não se consumia. Ali, Deus falou com ele claramente, qual seria a sua missão. A partir de então, muitos sinais e prodígios acompanharam Moisés. As famosas 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, águas amargas se transformando em água doce, codornizes sendo trazidas pelo vento, pão descendo do céu, água na rocha. Terra se abrindo para tragar os pecadores da família de Corá. Recebeu as tábuas da lei escrita pelo próprio Deus e seu rosto brilhava, quando este falava com ele. Os relatos são imensos. E se ainda não bastasse, foi sepultado pelo próprio Deus. Nunca se achou o seu corpo, mesmo que os hebreus o procuraram exaustivamente. Apóstolos de Cristo. De fato, não dá para saber qual dentre os apóstolos realizaram mais milagres, mesmo porque o livro de Atos nos revela que muitos sinais e prodígios eram realizados por intermédio dos apóstolos. Certamente podemos destacar, dentre eles, Pedro, Paulo e João, que são os que a Bíblia mais relata, mas, sem dúvida nenhuma, os outros apóstolos também realizaram muitos milagres, mesmo que a Bíblia não tenha citado. Ressurreição de mortos. Paralíticos, aleijados e doentes eram curados. Cegos voltavam a ver, surdos a ouvir e mudos a falar. Expeliam espíritos malignos e picadas de serpentes não lhes causavam danos. Ao impor as mãos, tinham autoridade para transmitir dons espirituais. No entanto, o maior milagre era o Espírito Santo dentro de cada um deles, e o poder da palavra que saía de suas bocas, que era capaz de converter os pecadores a Cristo sobre a promessa de vida eterna para aqueles que creem. Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo foi o homem que pisou nesta terra, mais usado por Deus. O seu nascimento já é um grande milagre, haja visto que ele nasceu de uma mulher virgem, que concebeu através do Espírito Santo e tendo o anúncio de sua gravidez, anunciado por um anjo. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e a sua sabedoria e inteligência eram notáveis entre as pessoas de seu povo. Chegou ao ponto de discutir a lei entre os doutores e maiorais da sua época. Antes mesmo que chegasse a hora do seu ministério, transformou água em vinho. Ninguém podia resistir à sua sabedoria e, por onde ele andava, as multidões o seguiam. E para confirmar a sua palavra e testificar que ele era o Filho de Deus, realizava muitos sinais e prodígios dando demonstração de poder e autoridade. Quando ressuscitou Lázaro, por exemplo, ele queria mesmo era mostrar que ele tem poder sobre a morte. Por isso disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá.
Andou por sobre as águas, multiplicou alimentos, expulsou espíritos malignos, curou enfermos, aleijados, cegos, mudos e surdos. Ressuscitou mortos e ao ser morto, também ressuscitou ao terceiro dia e, à vista de muitos, foi elevado aos céus e hoje está sentado à direita do Todo-Poderoso. Mas, o grande e verdadeiro milagre, é que, há mais de 2000 anos, a sua palavra tem mudado vidas e convertido pessoas a segui-lo, confiando na promessa que ele mesmo fez. Todo aquele que crer em mim tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Espero que tenham gostado e se gostaram, deixe o seu like e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.